É Cursino, jornalista, crítica de cinema, e hoje eu vim falar com vocês sobre trilha sonora. Você sempre tem um filme com uma trilha sonora que é do coração, aquela que você gosta, aquela que guarda. Só que eu vim hoje dar uma dica, porque trilha sonora não é apenas a canção que você escuta cantada, a canção que você já conhece, está sendo aplicada naquele filme para aquela determinada cena. Trilha sonora é muito mais do que isso, né. Então trilha sonora é composta da canção, da trilha sonora instrumental, dos efeitos sonoros e de toda essa gama, né, a mixagem de som que vai casar exatamente no mesmo ponto. As trilhas elas são, colocadas na hora de editar, uma trilha de áudio, uma trilha de música incidental, uma trilha de música de uma canção que é cantada, que tem todas as os elementos de uma canção, né, harmonia, letra, melodia, né, e aí você tem toda a composição de trilha sonora, inclusive os diálogos dos personagens também fazem parte da trilha sonora, então tem que estar tudo muito bem casado. E aí você que tem aquela dúvida, que eu já respondi isso muitas vezes, o que que é mixagem de som e edição de som? Mixagem de som é quando você pega todos os sons, que você vai encaixar o som da porta abrindo, do sapato batendo no chão, do objeto que o personagem está pegando, então você vai pegar todos esses sons e vai jogar ali, e vai colocar eles para acontecer na ordem correta que a imagem está passando. Então, quando você vê Oscar de mixagem de som, é isso, é quando o casamento certinho desse som com essa imagem. É o casamento também de todos os outros sons que eles acontecem ao mesmo tempo. Então é muito bacana você olhar para uma cena de filme e começar a prestar atenção nesses detalhes. Vamos lá, a gente tem aí vários músicos maravilhosos de trilha sonora. Quando a gente fala assim: "Ai, músico de trilha sonora", o primeiro que vem na cabeça é o mestre John Williams, que é o segundo recordista em indicação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Ele só perde para o Walt Disney, mas ele aí tem um currículo invejável e a maioria das suas trilhas sonoras estão nas listas das maiores trilhas de todos os tempos, né. Então ele tem, Star Wars, ET, Harry Potter, Indiana Jones e por aí vai. Você tem, o John Williams trabalha muito com orquestra, então as trilhas sonoras marcantes são instrumentais. Ele pouco trabalha com canção. Você já tem outros trilheiros que trabalham com canção, né, mais a trilha instrumental, mais o tema do herói, mais o tema do personagem-chave. Você tem todos esses elementos separadinhos. Agora, como você vai saber se aquela canção está bem aplicada naquela cena, naquele filme, naquele momento? É aí que está o pulo do gato. Vou só te dar uma dica. Já experimentou pegar uma cena de um filme tipo Psicose, do Hitchcock? Eu vou contar uma historinha rapidinho, tá? O Hitchcock tem aquela cena em que a personagem, a loura, né, a Lilian Lee, ela tá lá dirigindo o carro, e aí ela olha para trás, ela olha para frente, de vez em quando ela olha para trás, ela olha para frente. Quando ela vai chegar no hotel, a trilha sonora do Bernstein é suspense, ela tem que ser um clima mais
tenso, ela está tensa, você percebe que ela dirige na tensão. Você já experimentou tirar essa trilha do Bernstein e colocar, de repente, sei lá, um pagode, um sambinha, né, ou uma música de verão? Experimenta fazer isso, você vai ter uma outra sensação da cena. E aí é que tá, quando a cena ela é composta na cabeça do roteirista, então ele já tem mais ou menos uma ideia para passar para quem vai compor a trilha sonora. Então o clima, a sensação, a expectativa, isso é dado pelo som. Por isso que a gente fala que é o audiovisual, porque só o visual, ó, não adianta. Sem o Aí você vai me falar: "Mas no início não tinha som". Tinha, tinha som. Não tinha som saindo da projeção, mas você tinha em todas as salas de cinema, você tinha lá um pianinho com um músico. Com o tempo foram botando mais músicos com outros instrumentos, de repente virou uma orquestra até o cinema falado. No cinema falado, aí sim, os músicos passaram a parar de tocar na sala de cinema para tocar em estúdios, gravando junto com o som. Então, assim, isso é muito interessante. Quando você sabe como as coisas começam, de onde elas vêm, você tem muito mais leque para identificar se o músico de agora ele está com uma base, qual é a formação dele, qual é a inspiração dele, e se ele está copiando ou se ele está criando. Até isso a gente avalia. Então, não sei se você já repararam, mas é muito difícil avaliar a trilha sonora sem você ter o conhecimento básico. Você não precisa virar um músico para avaliar, mas você tem que entender a base para avaliar. E como que você vai avaliar? Ah, como é que eu sei que essa trilha sonora vai dar a sensação que precisa ter para aquela determinada cena? Quando o músico sabe que ele vai compor uma trilha para suspense, né, já que a gente começou falando do Psicose, o que que ele tem que conhecer? Ele tem que conhecer os instrumentos. Então, no meu curso, você vai aprender isso. As bases dos instrumentos, para que você possa entender aonde eles podem entrar. Os de sopro, os de corda, a percussão. Então, tudo isso tem o seu lugar. Você vai entender, você vai começar a aprender a ouvir, porque a gente usa muito o olhar de muleta da audição. Quando você cobre os olhos, tem mais dificuldade de identificar o som e a imagem, que é um dos motivos, às vezes, da gente estar assistindo um filme dublado e mudam o dublador e você fala: "Opa, mudou o dublador, já não gostei". Por que que você tem essa sensação? Porque o seu cérebro processa que aquele som pertence a uma determinada imagem, e você está ouvindo aquele determinado som com uma imagem que ele não está casada. O seu cérebro já processa e já causa uma rejeição automática. E a trilha sonora, tudo faz parte. Então, o seu ouvido vai escutar, vai ver uma imagem, ele vai identificar. Às vezes você ouviu uma música 500 vezes, mas você vai assistir um filme tipo Guardiões da Galáxia, que tem uma trilha sonora muito baseada em canções mais antigas, né, dos anos 70, início dos 80. E aí, de repente, você tem lá uma canção tipo Mister Blue Sky, se tornando uma referência para o filme, para o 2, né, Guardiões da Galáxia Volume 2. Ah, logo no início do filme, tem a cena da dancinha do Groot dançando Mister Blue Sky, sendo que essa música já foi usada em outros filmes, mas
o que que o seu cérebro processa? Que aquela imagem casa com aquele som. Então, quando você vai escutar Mr. Blue Sky, automaticamente seu cérebro busca a imagem daquela cena que você assistiu e aí identificou o casamento dessa cena com o som. Olha, é muito interessante, principalmente quando você começa a deixar o seu aparelho auditivo ampliar e te auxiliar na hora de escrever uma crítica. Então, na hora de escrever uma crítica, você vai deixar a trilha sonora de fora? Não. E aí a gente vai no meu curso de crítica de cinema, que as inscrições já estão abertas, então a gente vai aprender a como avaliar a trilha sonora para filme. E série? Boa.